Fala, Fenômeno Azul, salve, salve, galera do Tudo Nosso, nada deles. Após um bom confronto, né, entre Sampaio Corrêa e Clube do Remo, jogo movimentado, jogo corrido, um jogo onde o Clube do Remo foi péssimo no primeiro tempo, um time covarde. Como sempre, Felipe Conceição deixa o time apático no primeiro tempo, entra com a escalação errada, não é de ontem, são de vários e vários jogos. Eu acho que quando o Felipe Conceição se conscientizar e fizer uma alta análise, que ele pode fazer esse time do Remo jogar mais, que ele pode tirar Arthur e Lucas Siqueira do mesmo time, não dá para jogar os dois juntos. Eu acredito que nenhum dos dois devem ser titular no Clube do Remo. Deve tirar G2 de falso 9, não tem condições G2 ser falso 9. Até de meio campo ele não vinha bem. Imagina uma posição de não sabe fazer pivô, onde ele não sabe jogar de costa para a bola, não sabe cabecear, não tem o mínimo cacuete de um atacante. Contrataram o Neto Pessoa para quê? Ou seja, o Felipe Conceição praticamente ceifa a vontade da torcida de ir para uma primeira divisão. Parece que quando o Remo vai embalar, Felipe Conceição apronta das suas e diz, não, vamos ficar no meio da tabela. Parece que é programado, sabemos que não é, mas parece muito bem que é programado, né? Tem a sua panelinha. É um treinador que conseguiu dar alguns pontos para o Clube do Remo, mas ao mesmo tempo fez com que o Clube do Remo perdesse alguns pontos bestas nesse campeonato, em jogos que poderíamos ter ganho até com uma certa facilidade, com todo respeito aos adversários, e jogos que nós perdemos que poderíamos ter no mínimo empatado. Então eu acho que se o Felipe Conceição conseguir extrair mais dos jogadores no primeiro tempo, escalar certo, fazer com que esses jogadores assimilem que eles podem jogar muito mais, o Clube do Remo tem tudo para, nas últimas 11 partidas da Série B, conseguir resultados melhores, tanto dentro quanto fora de casa. Infelizmente, essa sequência de teimosia do Felipe Conceição em escalar um time errado, né? E substituir tarde. Ontem até substituiu no intervalo do jogo. Achei até aqui uma forma, quase um milagre, né? Porque ele normalmente substitui com 30, 40 minutos do segundo tempo. Jefferson sofre muito com isso, entra nos minutos finais. G2 é um jogador que não sai por nada. Ontem saiu muito por causa da expulsão do Vitor Andrade. Vamos já falar sobre a expulsão, mas é algo que me agonia muito. A gente vê nas redes sociais a torcida reclamando no nosso pré-jogo, no pós-jogo. A gente, antes do jogo acontecer no pré-jogo, a gente já fica nervoso, né? Já sabe o que vai acontecer com o Remo. O Remo é um time pragmático, um time muito reativo, um time, em certo modo, frouxo e covarde no primeiro tempo. Se o time consegue ser reativo, ativo no segundo tempo, se consegue jogar, envolver o adversário até com 10, por que não começar desde o início com um time forte, com um time aguerrido, que vá para cima, que faça gol? E no segundo tempo, se for a questão, tiver com placar já de 1-0 ou até 2 gols de diferença, segura o resultado. Cadenceia o jogo, muda uma forma de jogar no 4-4-2, quem sabe, para povoar o meio campo e deixar o ataque um pouco menos reativo. É uma forma, eu acho que o Felipe Conceição tem que rever. Pelo que nós sabemos no bastidor, o Felipe Conceição vai renovar com o Clube do Remo para a Série B do ano que vem. Paraense, né? Primeiramente, então, Paraense, Copa do Brasil e Série B. Então, acho que tem que ser feita uma autoanálise do Felipe Conceição, colocar esse time para frente. O Bonamigo não tinha jogadores da base para colocar em uma Série B, isso não existe. Já o Felipe Conceição tem um time, a diretoria contratou os jogadores depois de muita gente pelejar e reclamar, trouxe o Edu, trouxe o Neto Pessoa, né? Trouxe outro volante aí. Raimar só é titular por forças, né, de escalação, porque contra o Guarani ele foi banco de reserva, desculpa que ele estava batido, no segundo tempo entrou, veio jogando contra o Vitória, jogou ontem também contra o Sampaio Corrêa e nada aconteceu com o jogador, desculpa, contra o Náutico e nada aconteceu com o jogador, ou seja, foi apenas um blefe, uma mentira para enganar o torcedor do Clube do Remo que não colou. A mesma desculpa foi dada ontem, que o Neto Pessoa tá gordo, fora de forma. Isso não existe, galera. Neto Pessoa estava jogando a Série C até 3 semanas atrás, como é que tá gordo, fora de forma? É melhor vir na imprensa dizer que ele não gosta de 9, fez assim com o Cruzeiro com o Marcelo Moreno, que colocou no banco, fez assim no Guarani. O Remo tem muito mais para dar do que está dando atualmente para o seu torcedor. Está ganhando nos acréscimos, está empatando, porque além da expulsão do Pimentinha, que acabou com o Sampaio Corrêa até certo ponto foi frouxo, recuou para o Clube do Remo e ficou perdido. E se tivesse mais 10, 15 minutos, eu não tenho dúvida nenhuma que o Remo viraria o jogo. Ontem mesmo fora de casa, lá no campo do Sampaio Corrêa, né, o Castelão. Então, é uma crítica construtiva ao Felipe Conceição, que ele mude essa postura do Remo no primeiro tempo. Já imaginou esse time segunda-feira com Arthur, Lucas Siqueira e G2 de falso 9? Sem o Vitor Andrade,
como é que o Remo vai resistir ao líder da competição? Ah, empatou com Confiança em casa. Concordo, não é uma super equipe, mas se nós formos colocar no papel, o Coritiba é mais time que o Remo. E se vier para cima do Remo não respeitando, né, como os outros adversários fazem, respeito muito o Remo, e por isso muito o Remo consegue se sobressair, principalmente no primeiro tempo. Então o Felipe Conceição tem que rever, né, essa questão. Já tem o Eric Flores, tem que tirar o Shoa, tem que tirar o Siqueira ou o Arthur de campo e colocar o Eric Flores de cara, deixar só o Marco Júnior ou o Arthur ou Siqueira, não dá para os dois jogarem junto de jeito nenhum, né? Parar com essa invenção de Matheus Oliveira de ponta, não tem como. Matheus Oliveira ontem, em apenas 20 minutos, fez mais que o G2 em muitos jogos, mesmo no meio campo. Deu um passe açucarado para o Raimar, onde ele deu de bandinha, quase a bola entra. E no outro passe, deixou o Lucas Tocantins de cara pro gol, aonde meteu no ângulo e não teve nenhuma chance pro goleiro Mota, que já jogou nosso arquirrival de Série C. Então são alguns conceitos que tem que ser revisto, porque na prática, né, a teoria, na prática, a prática está funcionando. É um time que baixa os blocos, um time sem marcação no meio campo, já que o Shoa não está jogando, era o único jogador de marcação. Então, eu acredito que até mesmo o Pingo poderia ser titular nesse time, ao lado do Marco Júnior e o Eric Flores. São dois jogadores negativos no meio campo do Remo, Arthur e Lucas Siqueira, que não acrescentam em nada. Essa é a grande realidade. Nosso canal aqui preza muito pela verdade. Lá na frente, tem que entrar com o Tocantins de cara, tem que entrar com o Jefferson de cara. Rafinha não consegue jogar, para mim é uma decepção, né? E Matheus Oliveira, se puder pegar um lugar no meio campo também, já que ele vai ou insistir com o Lucas, ou insistir com o Arthur, ou até com os dois. Eu acho que o Matheus Oliveira deveria ir para o meio campo, para municiar, para dar uma vida ativa e ser um camisa 10 do Clube do Remo e barrar G2, dar um banco para o G2. G2 precisa de um banco de reservas, a gente sente que ele está fora de ritmo, né? Um jogador que não se doa em campo, não faz uma marcação, apenas a única coisa que ele corre é quando o goleiro está com a bola no pé, que não adianta nada, o goleiro acaba dando uma bicuda para frente. Então, são pontos desnecessários que o Remo consegue perder. Foi um empate bom? No meu modo, foi um empate normal, mas em certos momentos a gente fica um pouco frustrado, porque dava para trazer os 3 pontos, engatar 3 vitórias seguidas e já sonhar com o G4 como a primeira divisão. Infelizmente, como eu falei no início do vídeo, toda vez que a gente pensa em primeira divisão, o Clube do Remo trava um pouquinho e fica ali no meio da tabela. Somos o 9º colocado, porém 11º está encostado no Remo. O Remo tem tudo para vencer do Coritiba, até é um time difícil, como tu falaste, líder sim, mas empatou com Confiança em casa. Por pouco não perdeu. Então, se o Remo entrar com o time correto, entrar com o time certinho, o Remo tem tudo para vencer do Coritiba em casa. Mesmo apertado, como a gente sabe que o Remo vence 1-0, 2-1. Mas o que importa é os 3 pontos, como eu sempre falo. Lá daqui a 2, 3 semanas ninguém lembra quem fez gol. Poucas pessoas, na verdade, vão lembrar quem fez gol. Poucas pessoas vão lembrar do resultado. O que vai importar é olhar para a tabela e o Remo subindo cada vez mais. Mas para isso acontecer, Felipe Conceição, é uma crítica construtiva. Reveja seus conceitos, não fique contando com a sorte, porque nem todas as vezes que os jogadores entrarem no segundo tempo, eles vão conseguir fazer gol, vão conseguir virar um jogo, até mesmo empatar. Fora isso, você conseguiu dar alguns pontos para o Clube do Remo, contando com a sua capacidade e contando com a sorte. Só que nem todas as vezes, Felipe Conceição, a sua capacidade vai ser de valia para o Clube do Remo, porque a sorte não vai estar ao seu lado. O futebol é isso. Tem dias que você está com sorte, tem dias que você não está com sorte, está com a falta de sorte, ou como preferem dizer, com azar. Então, essa é a nossa análise do Felipe Conceição. Vitor Andrade foi expulso infantilmente, mais uma vez vai deixar o time na mão, mas tirou o melhor jogador do Sampaio Corrêa. E acredito aqui, posso até afirmar, se o Pimentinha não sai do jogo ontem, o Remo não teria empatado o jogo, poderia estar mais fácil do Sampaio fazer o segundo gol do que o Clube do Remo empatar ou até poder virar a partida. Então, eu acho que tem que conversar com o Vitor Andrade, chamar, meu filho, vem cá, tá, você já foi suspenso 2 vezes por levar 6 cartões amarelos, né? 3 na primeira ficou suspenso, mais 3 na segunda. Tá? Expulso no banco de reserva, isso não existe, é amadorismo. E ontem, mais uma vez, expulso. Ontem, dos males o menor, acabou até beneficiando o Remo, porque depois que ele saiu, o G2 teve que sair do time, e o Remo, sem o G2, consegue jogar muito, muito melhor. Isso é visível. O Remo não precisa do G2. Se o G2 for embora hoje do Remo, eu afirmo para vocês, o Remo não perde nada, até ganha. Tecnicamente, taticamente, fisicamente dentro de campo, porque sobrecarrega os outros 10 jogadores, 9 jogadores de linha no caso, né? E financeiramente, já que é o maior salário do Clube do Remo. Eu acho que é uma peça que não deve ser renovada para 2022, é minha opinião, respeito quem acha que o Felipe G2, por ganhar muito e produzir pouco, tem que renovar com o Clube do Remo. Jogador que vive de mídia, vive de nome e faz pouco ou quase nada para o Clube do Remo.
Basta pegar os últimos jogos nele na Série B, não dá assistência, não dá passe. Por último, acertou um escanteio, foi até um milagre aí. A gente sabe que nem isso ele consegue acertar uma cobrança de falta. Enfim, Vitor Andrade, voltando ao assunto, tem sim que ser chamado a atenção. Parar com isso, é um jogador muito bom, diferente, mas tem que parar com essas loucuras dele, com essas falta de até de inteligência, falta de conscientização que ele vai prejudicar o clube dele. Ontem, como eu falei, ajudou porque o Pimentinha saiu e o Sampaio Corrêa ficou totalmente perdido em campo. Fora isso, o Remo já joga segunda-feira com a volta, mais uma vez, do Fenômeno Azul, limitadamente, 30%, mas os torcedores que vão lá têm que apoiar, têm que cobrar, lógico, crítica construtiva, sem violência, mas tem que cobrar do Felipe Conceição melhoras, escalação, porque temos o Copa Verde esse ano e temos tudo para ganhar, porque o Goiás já desistiu. Então, o Remo entra como um dos francos favoritos aí, clube de Série B, clube estruturado, clube com salários em dias, clube que tem CT, clube que vai ter jogadores, porque os contratos deles só vão encerrar após o fim da Copa Verde. Então, o Remo tem que ganhar essa Copa Verde, entrar forte no Paraense, ganhar o Paraense, pensar em fazer uma boa Copa do Brasil mais uma vez e pensar em ano que vem subir para a Série A, porque a Série A é muito dinheiro e na mão do Fábio Bento tenho certeza que ele vai saber fazer. Então, nosso vídeo de hoje, tudo nosso, nada deles, galera. Ative o sininho, se inscreva, tá? Compartilhe nossos vídeos. Aqui do lado, tá? Está nossos 2 patrocinadores oficiais. Fique à vontade para quem quiser ir na pousada da Pajara Soilô no final de semana do meu amigo Arilson. E fique à vontade também para assinar o IPTV do nosso amigo aqui, tá? Então, quem tiver inscrito no canal ganha promoções tanto na pousada quanto no IPTV. Então é isso, galera. Fique com Deus. Tudo nosso, nada deles. Fui.